Rapaziada, o cara é tão fã, mano. O cara é tão... Ei, pai, tô falando com você. O cara é tão fã do cara. Deixa eu ver aí. Que tá... Não, pera aí, não. Deixa eu ver. Não, na moral, deixa eu ver. Pegação. Aqui. O cara é fã do Arrasca. Tá jogando com a cara. Ele é fã do Arrasca. Ele tá jogando com a 14. E em relação ao vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse pedido do Vasco para jogar a quinta rodada Vasco versus Flamengo em São Januário. Caso não aconteça em São Januário, já eu falo as alternativas. Em relação à base rubro-negra, Mengão jogou ontem contra a Portuguesa e meteu 5-0 com direito a 3 gols do Pedro Leão. Lembrando que o Pedro Leão, na primeira partida de estreia que o Flamengo meteu 7-1 no Sampaio Corrêa, já tinha feito 4 gols. Então a nossa joia fez 7 em 2 jogos. Tá mandando muito bem. A nossa base estreou também pelo Campeonato Brasileiro, não estreamos tão bem assim, né? Já eu dou detalhes dessas 2 partidas. Infelizmente a partida do Sub-20 não teve transmissão pela Flamengo TV, muita gente pedindo para o Flamengo TV voltar a transmitir os jogos da base, e eu também faço coro nesse motivo aí. Sobre atletas cortados de suas seleções, vou falar atualmente como está o estado de saúde, tanto do Gerson quanto do De La Cruz e também do Arrascaeta, né? Lembrando que os dois escaparam de jogar em El Alto, que é a mais de 4.000 metros de altura, né? O estádio lá na Bolívia. O Arrascaeta e o De La Cruz iriam jogar lá. Então é até uma boa eles voltarem para o Flamengo. Agora, esperamos que o Arrascaeta não tenha nenhum tipo de contusão, porque o Gerson, graças a Deus, a princípio não tem. E falando sobre o Wesley, né? O que dizer sobre essa joia mais do que especial? Tá mandando muito bem e pode ser a salvação para os cofres rubro-negros. Já eu explico o porquê para vocês. Então deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre a base rubro-negra, eu vou falar sobre 2 jogos do Sub-20. Um na sexta-feira e outro no sábado. Vou começar pelo sábado, né? Jogamos contra a Portuguesa pela Copa Rio Sub-20 e infelizmente não tivemos a transmissão do jogo, né? Um pedido de vários torcedores do Flamengo para que a Flá TV, agora Flamengo TV, transmita também essas partidas que a gente sempre acompanhou dos meninos do Ninho, né? Até para a gente conhecer as nossas joias com mais profundidade. Em relação a essa partida contra a Portuguesa, fizemos 5-0 neles, ok? Arrebentamos, né? Iniciamos a partida e o jogo estava meio equilibrado. No meio do primeiro tempo, com o cruzamento do Anderson, que é um destaque excelente, mais um lateral direito do Flamengo, um lateral com muita qualidade, né? Temos aí o Daniel Salles jogando no Sub-20 A, se a gente pode falar assim, né? Sub-20 principal, e tem o Sub-20 alternativo que joga a Copa Rio. Sendo que os jogadores do alternativo às vezes jogam no principal e o do principal às vezes jogam no alternativo. O Anderson é desse time que está jogando a Copa Rio, é um jogador que está sendo muito bem cuidado pelo Flamengo, porque o Flamengo sabe do potencial tanto dele quanto do Daniel Salles. Então o Flamengo abriu o placar com um cruzamento do Anderson por baixo, e aí o Pedro Leão mandou para o fundo do barbante. O segundo gol do Flamengo saiu parecido, só que do outro lado, né? Se eu não me engano foi o Ítalo que fez o cruzamento e o Pedro Leão mandou para o fundo do barbante. No segundo tempo, Pedro Leão fez mais um e o 4º gol foi feito pelo Camargo e o 5º gol ele foi feito pelo Fred. Então o Flamengo metendo 5-0, só para lembrar para vocês que na primeira rodada contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo fez 7-1. E nessa partida até estava o Lohan jogando, o Lohan deu uma assistência, fez um gol. E lembrando que o Pedro Leão já tinha feito 4 gols no primeiro jogo. Então, juntando com esses 3 do segundo jogo, o moleque vai para 7 gols em 2 partidas. Dá um aproveitamento aí de 3 gols e meio por jogo. Tá? O moleque tá mandando muito bem, o Pedro Leão. Daqui a pouco ele aparece no time principal Sub-20. O moleque tá mandando realmente muito bem. O Flamengo tá com saldo de 11 gols, porque tomou um gol no primeiro jogo, mas fez 7. Nesse segundo fez 5 e não tomou nenhum. Então o Flamengo tá muito bem, né? 12 gols pró e 1 gol apenas contra nessas 2 rodadas. E falando sobre o Sub-20 principal, que jogou a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense fora de casa,
Infelizmente, rapaziada, perdemos por 2-1 e perdemos de uma forma muito dolorida, né? Foram apagadas as luzes. Flamengo iniciou o jogo jogando até bem contra o Atlético Paranaense, colocando o Atlético Paranaense ali na zaga deles, né, botando eles nas cordas, como a gente fala no boxe, e o Flamengo abriu o placar, lógico, com uma boa jogada do Chola, né? O Chola, geralmente, se botar ele pra correr, ele não perde pra ninguém. Então, numa jogada de contra-ataque, o Léo Nanete, goleiro do Flamengo, foi muito bem no jogo, né? Defendeu uma bola muito difícil, e nesse contra-ataque, o Chola foi lá, deu aquela arrancada e tocou pro Guilherme. Guilherme mandou pro fundo do barbante. 1-0 pro time do Flamengo. Isso aí foi no finalzinho do primeiro tempo. E no finalzinho do segundo tempo, aos 47 minutos mais ou menos, o Flamengo teve uma chance claríssima de gol. O jogador do Flamengo, infelizmente, não conseguiu concluir corretamente. E no contra-ataque, levamos o primeiro gol e depois tomamos o segundo gol aos 50 minutos. Então, um gol aos 48 minutos, outro gol aos 50 minutos. Foi muito dolorido essa estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo estava realmente com o jogo na mão e às vezes é melhor a gente cadenciar um pouquinho, né, para a gente dar uma segurada no ímpeto em resultados positivos, como eu acho que tinha que ter sido nesse jogo, né? O Flamengo, lógico, tem que sempre buscar o gol, mas aos 48 minutos do segundo tempo era melhor tocar um pouquinho mais a bola e segurar o resultado. Infelizmente perdemos, mas que sirva de lição para que isso não aconteça no futuro. Então, entre Flamengo e Atlético Paranaense, perdemos 2-1, início do Campeonato Brasileiro, e na Copa Rio estamos nadando de braçada, 2 jogos, 12 gols feitos pela molecada da base. É isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, comenta aqui embaixo, por favor. Seu comentário é sempre muito bem-vindo. E nação rubro-negra, a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o Vasco e o Vasco com mando de campo. O Vasco que sempre pediu muito para jogar no Maracanã, entrava na justiça para jogar no Maracanã, mas parece que eles mudaram de ideia, né? Até porque eles já estão conversando com o GEP, né, que é o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, para que esse jogo ocorra em São Januário. É isso mesmo. Eles querem tentar jogar com o Flamengo mais uma vez em São Januário. Da última vez não deu muito certo, né? Eles ficaram com o estádio fechado por bastante tempo, porque vencemos, eles não aceitaram a derrota. Então, acredito eu que por questões de segurança, essa partida não seja jogada no estádio de São Januário. Se eles não puderem jogar no estádio de São Januário, eles tentarão ou o Nilton Santos ou mandar essa partida lá para Brasília. Mas é aquilo, né? Temos ali o Maracanã, eles sempre lutaram para jogar no Maracanã e chega agora, eles não querem jogar lá, né? Talvez a gente tenha que jogar de novo no campo do Botafogo, que é um campo que eu acho que não ajuda nem o time do Flamengo, nem o time do Vasco. Mas é isso, né, galera? Cada um sabe das suas escolhas. O Vasco está querendo isso porque ele enxerga que possa ter ali um pouquinho de vantagem em relação a jogar no Maracanã ou em outro lugar. E eu acredito que São Januário não será liberado para esse jogo. Queria saber a sua opinião, coloca lá aqui embaixo do vídeo. E também, se for liberado, a gente vai lá para São Januário e vamos jogar da melhor forma possível. Espero que com total segurança. É isso sobre a 5ª rodada. Há esse pedido do Vasco e aguardaremos agora as cenas dos próximos capítulos. Qualquer atualização eu trago para vocês aqui da Flageral. E rapaziada, falando sobre a parte médica de jogadores que foram cortados das suas seleções, né? Há uma grande expectativa sobre o problema ali do Arrascaeta, também do De La Cruz, porque o De La Cruz foi cortado, e o Gerson também foi cortado da seleção brasileira, né? Começando aí pelo Arrascaeta, que é o mais recente. O Arrascaeta estava numa partida contra a Argentina, foi substituído aos 41 minutos. Ele sentiu um probleminha ali na coxa direita a princípio, botou a mão na virilha direita, só que, segundo o Globo Esporte, antes de iniciar o jogo, o jogador já tinha recebido um spray na própria coxa direita, então ele já estava sentindo algum certo incômodo, né? Tomara que essa lesão não tenha sido agravada, caso essa lesão seja confirmada, ok? Então ele saiu, bom que ele pelo menos não completou o jogo, e a gente fica nessa expectativa, porque é um jogador muito importante, né? Mas graças a Deus também, ele não terá que jogar em El Alto, que é o estádio onde jogará Uruguai versus Bolívia, se eu não me engano. É mais de 4.000 metros de altura. E até por causa disso,
o técnico Bielsa, ele cortou o De La Cruz. De La Cruz não tem lesão, mas o De La Cruz também já está voltando para o Flamengo por causa da parte técnica, né? O De La Cruz, ele não conseguiria desempenhar um bom papel lá em cima das nuvens, né? A 4.000 metros de altura. Foi bom, eu achei boa essa desconvocação do De La Cruz e também do Arrascaeta, né? Não precisa ficar forçando, os dois retornarão para o Rio de Janeiro, assim como o Gerson, que estava numa partida contra a Colômbia, sentiu dores no começo do jogo, na coxa esquerda, e ele tentou continuar, tentou se sacrificar pela seleção. Depois ele não conseguiu continuar, foi substituído, mas graças a Deus a notícia que é muito boa é que ele não tem uma lesão, né? Ele ainda sente dores na coxa, mas não está lesionado. Então voltam aí praticamente os melhores jogadores que foram convocados. Acredito eu que para o início do Campeonato Brasileiro não teremos problema, jogaremos contra o Internacional nessa estreia, se eu não me engano, dia 29, e os jogadores poderão treinar com o Filipe Luís. Isso que me deixa mais satisfeito, né? Eles estando perto de um técnico com muita qualidade. Filipe Luís não perdendo eles para o treinamento, isso será excelente para o nosso início no Campeonato Brasileiro e também para a nossa estreia na Copa Libertadores, que já será no meio da outra semana. Então é isso sobre os jogadores. De La Cruz não tem contusão, o Arrascaeta está em observação e o Gerson não tem contusão e apenas tem dores, mas isso com o tempo será sanado. É isso sobre os jogadores desconvocados. Para o lugar do Gerson foi convocada a nossa cria, o João Gomes, que hoje em dia joga na Inglaterra, está mandando muito bem, e já que o Gerson não pode estar mais na seleção, pelo menos nessa convocação, o João Gomes chegará e cumprirá muito bem com o papel, que também é um excelente jogador, né? É isso sobre jogadores no departamento médico e que o Flamengo consiga o êxito, tanto na estreia do Campeonato Brasileiro, quanto também na estreia da Copa Libertadores da América. E agora eu tenho que falar sobre a nossa joia especial que já está no profissional, Wesley, um dos melhores laterais direitos do mundo, e ele provou isso quando vestiu a camisa da seleção brasileira e entrou dentro de campo no último jogo contra a Colômbia. Ele deu uma dinâmica totalmente diferente para o time brasileiro, né? Quando ele entrou em campo, o Brasil começou a jogar bem melhor, ele com fome de bola, correndo para lá e para cá, tentando de todas as formas. Então é meio impossível a gente não enxergar que ele é sim o melhor lateral direito que joga no Brasil e merece sim ser titular na seleção brasileira, tá? E ele, quando entrou em campo, fez muito mais do que o lateral que ele substituiu, e isso em menos de 10 minutos. Então ele fez barba, cabelo e bigode, como eu gosto de falar, nessa partida aí do Brasil, mandou realmente muito bem, e a gente sempre exalta, né? É um excelente jogador que provavelmente saia do Flamengo no meio do ano, porque fica meio impossível, né? Com todos os clubes tops do mundo querendo o jogador. Flamengo precisando de uma farpela, porque a dívida do Flamengo aumentou de 48 milhões para 300 e poucos, se eu não me engano. E muito também por causa do terreno, por causa da contratação de jogadores. E a gente tinha vários jogadores lesionados no final do ano passado, então o Flamengo não fez vendas. E por isso que deu essa diferença aí na dívida do Flamengo, né? De quase 50 milhões para esses 300 e poucos milhões. Então, acredito eu que o Flamengo enxergue no Wesley uma válvula de escape para esse déficit financeiro, né? Para que a gente consiga fazer com que essa dívida baixe bastante. E a expectativa é que o jogador seja vendido por mais de 200 milhões de reais, né? Equacionando quase a dívida por completo, se a gente for jogar esse valor totalmente para a dívida que o Flamengo tem. Então, o Flamengo enxerga no Wesley uma mina de ouro. A nação rubro-negra já fica com saudade, porque sabe que dificilmente o Flamengo segurará o Wesley para depois dessa próxima janela no meio do ano. E é isso, né, galera? Que a gente curta bastante enquanto estiver o Wesley vestindo vermelho e preto. E deu para ver, né, que ele mandou muito bem também no jogo da seleção. Eu vou ser sincero para vocês, eu não consigo ver jogo da seleção brasileira, eu acho muito chato. Mas quando tem atletas do Flamengo, né, o Gerson como titular, o Léo Ortiz entrando durante o jogo, né, entrou no final, entrou e já acabou o jogo, mas ele entrou, o Wesley entrando e mandando muito bem, eu acho até interessante de poder curtir o jogo da seleção. Achei um barato
o Vinícius Júnior conseguir fazer o gol da vitória no finalzinho do jogo. Tinha feito uma fezinha também, né? Que o Vinícius Júnior iria marcar o dele, então a comemoração foi por um duplo motivo, né? Por ser jogador do Flamengo e também por eu colocar uma farpelinha pequena no bolso, porque também é dinheiro que a gente gasta com isso aí, é dinheiro de trocado, né? R$1, R$2 numa aposta, é isso, no máximo só pra gente se divertir. Então, sobre o Wesley, mandou muito bem, tá merecendo as palmas da nação rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, bom domingo a todos, até a próxima e saudações.